Vamos mergulhar fundo numa história incrível: a evolução das redes de computadores. É uma jornada que vai, literalmente, da configuração na mão, comando por comando, até um futuro onde a inteligência artificial praticamente prevê tudo. A questão é, como foi que a gente chegou nesse ponto e, claro, o que vem pela frente? E essa pergunta aí, ela é a chave de tudo. Pensa bem, como é que se protege uma rede se não dá para ver o que tem dentro dela? Parece um paradoxo, né? A gente vive numa era onde a criptografia é essencial para a nossa privacidade. Só que ela também cria um ponto cego gigante para a segurança. E a resposta para esse dilema, olha, tá virando de cabeça para baixo tudo o que a gente entendia sobre redes. Mas calma. Antes de pular para o futuro, vamos dar um passo atrás. A gente precisa entender o básico, certo? Como é que as redes funcionavam antigamente, nesse mundo que a gente podia chamar de visível? Um mundo todo construído em cima de LANs, WANs e, o mais importante, com gente lá metendo a mão na massa. Então, no passado, o cenário era bem claro. De um lado, a gente tinha as redes locais, as LANs. Pensa nelas como a rede de um escritório ou de uma faculdade. Super rápidas, mas fechadinhas ali no espaço só. Do outro lado, as WANs, as redes de longa distância, que são as que conectam cidades, países, o mundo todo. Só que, claro, a complexidade para gerenciar uma WAN era outra história. E o gerenciamento disso tudo? Era um trabalho quase artesanal. Imagina só, os administradores passavam horas e horas na frente daquela tela preta, a famosa linha de comando, configurando cada equipamento um por um. Cada comando digitado ali era super crítico para garantir que a rede toda ficasse de pé e funcionando direitinho. E para ter certeza de que tudo estava nos trilhos, a palavra-chave era visibilidade. Total. Ferramentas como Wireshark funcionavam como um raio-x da rede. Dava para olhar cada pacotinho de dados que passava por ali. Com isso, o controle era absoluto. Dava para saber a velocidade, o volume de dados, se algo se perdeu no caminho, tudo. E a segurança de toda essa estrutura se apoiava em 5 pilares, quase que sagrados, sabe? Confidencialidade, integridade e por aí vai. E como que se aplicava isso? Basicamente com firewalls e VPNs. A lógica era bem direta e, na época, muito poderosa. Se a gente consegue ver tudo, a gente consegue proteger tudo. Simples assim. Pois é, mas esse mundo onde tudo era visível, controlável, ele estava com os dias contados. Estava prestes a bater de frente com uma realidade completamente nova. Agora a gente vai ver exatamente os dois fatores que simplesmente tornaram essa abordagem antiga obsoleta. Primeiro, a explosão da internet das coisas. De repente, as redes foram inundadas por bilhões de novos aparelhos, cada um falando uma língua diferente, gerando um tráfego super heterogêneo. E aí veio o golpe de misericórdia. A criptografia virou o padrão. Praticamente todo o tráfego da internet hoje é criptografado. O conteúdo dos dados virou uma caixa preta. Ninguém mais conseguia ver o que tinha dentro. E com isso, bum, a principal ferramenta de segurança da época, a tal da inspeção profunda de pacotes, o DPI, simplesmente parou de funcionar. Pensa bem, ela precisava ler o conteúdo dos pacotes para funcionar. E agora? Tudo criptografado. A ferramenta ficou inútil. A rede, de uma hora para outra, ficou cega. E aí fica a pergunta, né? Como é que se protege uma rede que ficou cega? Era preciso inventar um jeito novo de enxergar, um que não precisasse abrir aquela caixa preta. E a resposta, que pegou muita gente de surpresa, veio da inteligência artificial. Essa imagem mostra a solução de um jeito perfeito. A grande virada de chave foi parar de tentar olhar o que está sendo transmitido e começar a entender como está sendo transmitido. A IA aprende a analisar os padrões, o comportamento, o ritmo do tráfego, e ela faz isso sem precisar descriptografar absolutamente nada. E uma das técnicas mais geniais por trás disso é o SFTS. Para ficar fácil de entender, pensa num eletrocardiograma da rede. É isso mesmo. Do mesmo jeito que um médico analisa os batimentos do coração, o SFTS mapeia o pulso dos dados. Ele junta o tamanho de cada pacote com o tempo exato do envio e, com isso, ele cria um padrão de ritmo que é único para cada tipo de comunicação. Gente, isso é revolucionário, porque em vez de fazer aqueles resumos de dados onde a gente perde um monte de detalhe, o SFTS trata cada fluxo como se ele tivesse uma assinatura de áudio, uma impressão digital sonora. Com modelos matemáticos super avançados, a IA consegue identificar o timbre de cada comunicação. Ela sabe diferenciar uma chamada de vídeo de um download, por exemplo, só analisando o ritmo. E o resultado prático disso tudo está aí na tela. 69. Esse é o número de novas características, de novos sinais vitais que essa análise consegue tirar de um tráfego que está 100% criptografado.
É como se, de repente, a gente ganhasse 69 novos sentidos para enxergar nesse escuro digital. Uma coisa que parecia ficção científica até ontem. Ok, então com essas 69 características em mãos, entram em cena os modelos de Deep Learning. Eles são treinados com esses padrões e ficam absurdamente bons em duas coisas. Primeira, saber exatamente qual aplicativo gerou aquele ritmo de tráfego. E segunda, que é a mais impressionante, detectar ameaças completamente novas, os famosos ataques de dia zero, aqueles que nenhuma outra defesa conseguiria pegar porque nunca foram vistos antes. Só que essa capacidade incrível de enxergar no escuro, ela tem um efeito colateral. Uma consequência bem profunda e, para ser sincero, um pouco assustadora para nossa privacidade. Para entender isso, a gente precisa falar do ESNI. É uma tecnologia que foi criada com um objetivo bem específico: esconder o nome do site que estamos visitando, até mesmo do nosso provedor de internet. A ideia era que fosse a camada final de proteção para a privacidade de navegação, o último cadeado. Mas aqui vem a grande virada da história. Mesmo com o SNI ativado, com esse cadeado extra, a inteligência artificial, analisando só o ritmo e os padrões dos dados, consegue acertar o site que está sendo visitado com mais de 82% de precisão. É chocante. Sem ler uma única letra do conteúdo, a IA sabe para onde uma pessoa está navegando. E isso nos leva a uma conclusão que é francamente inevitável. Os metadados, ou seja, os dados sobre os dados, acabam vazando tanta informação que a criptografia do conteúdo em si, não importa o quão forte ela seja, não consegue mais garantir o anonimato contra esse tipo de análise. O jogo mudou. Então, diante de tudo isso, qual é a grande lição? O que a gente tira dessa transformação radical na inteligência das redes? A grande lição é que o futuro da segurança de redes não está mais focado no que se fala, mas em como se fala. A verdadeira inteligência agora está escondida nas assinaturas matemáticas, nesses ritmos dos fluxos de dados. É uma nova linguagem que só a inteligência artificial consegue entender de verdade, e em tempo real. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o nosso futuro. Se a segurança das nossas redes depende justamente da análise desses metadados, e essa mesma análise pode acabar com a nossa privacidade, como é que a gente resolve essa equação? Como a gente equilibra essa balança? Isso nos força a repensar, do zero, como construímos nossos sistemas e como vamos proteger as informações nesse novo mundo, um mundo autônomo e totalmente guiado por dados.